Pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa preparação para a segunda fase das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Então, será uma série de vídeos que a gente vai estar fazendo para nos prepararmos bem para essa segunda fase. O modelo de questões, relembrando alguns conceitos. E hoje, especificamente, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar os números naturais e a sua divisibilidade. Então, para isso, nós vamos trabalhar as operações naturais, múltiplos e divisores, MMC e MDC, critérios de divisibilidade e algumas questões envolvendo divisão exata. Então, é o que nós vamos abordar. E no final, vamos resolver uma questão no estilo da própria prova das Olimpíadas. Então, o que são os números naturais? Os números naturais são os números inteiros, positivos, inclusive o zero. Conjunto de números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, infinitamente. E nós temos as operações básicas, que são elas: a adição, por exemplo, 2 mais 2, 4. A subtração, que é o inverso da adição, aonde eu tenho 4 menos 2 igual a 2. Temos a multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6. E temos a divisão, que é o inverso da multiplicação. 6 dividido por 3 igual a 2. Então, essas daqui são as operações básicas, que é o princípio, a base da matemática, que nós precisamos termos bem trabalhadas essas operações para bem resolvermos as questões. Divisores de um número. Um número, pessoal, ele é divisor de outro número quando você consegue fazer a divisão exata. Exemplo, 4 é divisível por 2, porque 4 dividido para 2 dá para cada qual 2, não sobra nada. Mas 4 não é divisível por 3, porque sobra resto. Então, para o número ser divisor de outro, essa divisão tem que ser exata. Como nós podemos ver aqui o exemplo do número 12 e os seus divisores que não deixam resto. Por exemplo, tem um 12 é divisível por 1, que dá 12 e resta 0. 12 é divisível por 2, que dá 6, resta 0. 12 é divisível por 3, que é igual a 4, resto 0. 12 é divisível por 4, que é igual a 3. 12 é divisível por 6, que é igual a 2. 12 é divisível por 12, que é igual a 1. Então, pessoal, uma observação importante é que todo número natural tem pelo menos dois divisores. E quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo, a não ser o próprio número 1, é claro, que é divisível só por 1. Mas com essa exceção, como eu já falei, o número 1 ele é divisor de todos os números. Por exemplo, 1 é divisível para 1, 3 é divisível para 1, 5 é divisível para 1. Então, todo número ele é dividido por 1. Ou seja, o número 1 é divisor de todos os números. E é importante ressaltar que o zero só é divisível por ele mesmo, mas essa operação ela não é definida no conjunto dos números inteiro, tá certo? Então o zero é divisível por ele mesmo, mas essa divisão ela não está ali definida no conjunto dos números inteiros. Números primos. O que é o número primo? O número primo é um número natural maior que 1 que possui apenas dois divisores, ou seja, o número 1 e ele próprio. E nós vamos ter aqui alguns exemplos de números primos aqui para a gente estar observando. Então, o número 2. O número 2, ele é um número primo. Por quê? Porque os seus divisores é o número 1 e o número 2. O número 3, ele é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1 e pelo próprio número 3. Mas o número 4, ele já não é um número primo. Por quê? Porque ele possui três divisores. O número 1, o número 2 e o número 4. O número 5, ele é um número primo. Seus divisores 1 e 5. O número 6 não é um número primo porque possui fatoração em números primos.
quando a gente escreve um número como um produto, ou seja, uma multiplicação de números primos. Por exemplo, vamos fatorar aqui o número 60. Então, 60 é divisível por 2, que dá 30. 30 é divisível por 2, que dá 15. 15 já não é divisível por 2, então a gente vai procurar o próximo número primo que pode dividir o número 15. É importante a gente observar isso, a gente sempre vai começar essa fatoração na ordem crescente dos números primos. E quando a gente não conseguir fazer essa divisão, a gente vai procurar o próximo número primo, que será um divisor daquele número. Então, no caso 60, ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo. 30, que é o resultado, também é divisível por 2, que é o próximo número primo, e 15 já não é. Então, o próximo número primo que pode dividir 15 é o número 3, que vai ser igual a 5. O 5 ele não é divisível por 3. O 5 ele vai ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Como o número 1 não é um número primo, a gente vai fazer essa divisão de 5 divisível para 5, que é igual a 1. Agora a gente pode montar esse número em forma de fatores. Então posso dizer que 60 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou então eu ainda posso escrever como forma de potência, porque observe, aqui o número 2 ele está aparecendo duas vezes. Então posso escrever como uma forma de potência. Pessoal, nós vamos ter aqui o MMC, o nosso mínimo múltiplo comum. Então, o que é o MC? Ele é o menor múltiplo de dois ou mais números diferentes de zero. Nós vamos observar aqui o MMC do número 2 e 3 para fazermos o exemplo. Então, vamos pegar aqui alguns múltiplos de 2. Temos o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, 16, enfim, infinitamente. E temos os múltiplos de 3, que é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim infinitamente. Então, nós temos que observar qual será o primeiro número que vai ser múltiplo tanto de 2 como de 3 no caso. Então, nós podemos aqui observar MDC, ou seja, o MDC ele vai ser o máximo divisor comum de dois ou mais números, sem deixar resto. Então é interessante observar isso. Um máximo divisor de dois ou mais números que não vai deixar resto em nenhum desses números. Vamos pegar aqui como exemplo o MDC do número 20 e do número 30. Então vamos observar os divisores. Agora, se no MMC nós estava vendo os múltiplos, no MDC nós vamos ver os divisores dos números. Quais são os divisores de 20? É o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o próprio número 20. E os divisores de 30? O número 1, o número 2, o número 3, o número 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. Então a gente pode observar, após descrever os divisores desses números, que o maior número presente tanto nos divisores de 20 e 30 é o número 10. Então nós podemos afirmar que o MDC de 20 e 30 é o número 10. MMC e MDC, por fatoração de números primos. Se a gente for fazer o MMC ou o MDC descrevendo todos os divisores de um número, se o número for muito grande, a gente vai conseguir, mas a gente vai ter uma perda de tempo muito grande. Então, para facilitar essa operação, nós podemos fatorar pelos números primos. E assim a gente vai descobrir o MMC e também o MDC de dois ou mais números. Então, no caso do MMC especificamente, a gente pode observar o seguinte: a gente pega todos os fatores primos que aparecem, a gente usa o de maior expoente, ou seja, o que tem maior potência de cada fator.
Já no caso do MDC, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar apenas os fatores que aparecem em todos os números, ou seja, aquele que é comum nos fatores. E a gente vai usar, nesse caso, o de expoente menor em cada fator. Então, vamos fazer mais uma vez o exemplo do MMC e MDC do número 20 e do número 30. Então, vamos fazer a fatoração de 20. 20 é divisível para 2, que dá 10. 10 é divisível para 2, que dá 5. E 5 é divisível por 5, que dá 1. Então, nós podemos escrever que 20 é igual a 2 ao quadrado, porque o 2 se repete duas vezes, vezes 5. E nós podemos fazer a fatoração do número 30. 30 é divisível para 2, que dá 15. 15 é divisível para 3, que dá 5. E 5 é divisível para 5, que é igual a 1. Então, nós podemos escrever 30 de forma fatorada da seguinte forma: 2 vezes 3 vezes 5. Então, no caso do nosso MDC, a gente vai observar o seguinte: a gente vai pegar apenas o número que aparece em um menor, nos dois casos. Aqui o número 2. No caso, o 2 vai aparecer com o expoente 2, no caso do número 20, e com o expoente 1, no caso do número 10. E nós vamos pegar o que? O de menor expoente. Então, vamos pegar apenas aqui o número 2. E a gente observa que também vai aparecer nos dois o número 5. Então, também pegamos o número 5 e fazemos a multiplicação. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MDC de 20 e 30 é 10. Já no caso do MMC, nós vamos pegar... Agora, pessoal, a gente vai estar resolvendo uma questão do ano de 2024, da segunda fase das Olimpíadas de Matemática. Vamos resolver aqui a questão 2, é a letra A da questão 2. A questão diz que Ana e Pedro cortaram um pedaço de papel que está em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, ela corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta em 3 pedaços e devolve todos eles para a cesta. A questão diz que inicialmente há 3 pedaços de papel na cesta. Pergunta, letra A. Quantos pedaços de papel ficarão na cesta depois de Ana e Pedro pegarem um pedaço cada um e devolverem os pedaços cortados para a cesta? Então, essa questão, a letra A, ela vai pedir para a gente ver qual a quantidade de papéis que teremos na cesta após Ana e Pedro pegar cada um papel e devolver esses papéis para dentro da cesta. Então, a gente vai usar aí o que? Vamos usar operações simples de números naturais, numa questão de segunda fase das Olimpíadas. Então, nós vamos agora fazer a solução passo a passo. Solução. O primeiro passo que a gente tem que observar é o seguinte: o número de papéis na cesta sempre aumenta depois que Ana ou Pedro devolvem os pedaços que cortaram. Isso é a primeira observação que a gente tem que analisar. Por quê? Porque eles vão pegar o papel e recortar em outros pedaços, aquele pedaço. Ana em 5 e Pedro em 3. Então, sempre que eles pegam, ele devolve e o número de papel vai aumentar. O segundo passo que nós vamos observar aí é o quê? Que quando Ana pega um pedaço, ela vai cortar em 5 pedaços e devolve esses 5 pedaços cortados para a cesta. Então, o que a gente vai observar, pessoal? A gente vai observar que ela pegou um pedaço e cortou em 5. Então, eu vou fazer a seguinte operação. 5 menos 1 é igual a 4. Ah, mas por que eu vou essa operação? Porque ela tirou um pedaço e está devolvendo 5. Então, se ela já tinha um pedaço que ela pegou, de fato vai estar aumentando, nesse caso, 4 pedaços a mais no cesto. No terceiro passo, vamos analisar aqui a vez do Pedro. Pedro ele vai pegar um pedaço e cortar em 3 pedaços.
Então, dessa forma, nós vamos observar o seguinte: ele pegou um pedaço e cortou em 3. Então, ele, na verdade, ele vai devolver 2 pedaços a mais, porque ele pegou um e colocou mais 3. Só que um desses 3, já poderíamos dizer que era um pedaço que ele tinha pegado. Então, faça a seguinte operação: 3 menos 1, 3 porque foi a quantidade que ele colocou, menos 1 porque ele tinha tirado um pedaço do cesto. Então, para resolver, fica bem simples. 3 pedaços já existia no cesto. 4 pedaços Ana colocou e 2 pedaços a mais Pedro colocou. Então, faça a seguinte operação: 3 que eu já tinha, mais 4 pedaços que a Ana colocou e mais 2 pedaços que o Pedro colocou. Fazendo essa operação, 3 mais 4 mais 2 é igual a 9. Então, a nova quantidade de pedaços de papéis na cesta será de 9 pedaços. Então, a gente observa que as questões da segunda fase ela vai trabalhar o quê? O nosso raciocínio, a nossa lógica e operações matemáticas. No caso, operações básicas, que só de soma e subtração. É uma questão simples, mas que às vezes a gente lê o anunciado, a gente já fica ali, como é que eu vou resolver? Mas é interessante a gente anotar os dados que a questão nos fornece e analisar cada um dos cenários da proposta que a questão está nos fornecendo. E a partir daí eu vou resolver.